Do deputado Alexandre Ramagem, a procuradora do estado de Roraima, Rebeca Ramagem, relatou ter tido o celular, o computador e outros itens apreendidos por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ela, o episódio ocorreu no dia 17 de novembro, no aeroporto do Galeão, quando embarcava para os Estados Unidos com as duas filhas de 7 e de 14 anos. Rebeca disse que foi abordada na entrada da aeronave e que todas as malas foram retiradas do voo e revistadas. A procuradora afirma que não é alvo de qualquer processo ou investigação e que o único motivo para a ação teria sido o fato de ser casada com Alexandre Ramagem. Ela classificou a situação como covardia e relatou que as filhas ficaram em pânico. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta a situação do deputado Alexandre Ramagem, ele se encontra atualmente nos Estados Unidos, né? Lembrando que foi condenado a 16 anos de prisão. Teve o início do cumprimento da pena determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro também mandou incluir o nome do deputado Ramagem na lista de foragidos e agora essa situação envolvendo a mulher do deputado, que agora também está nos Estados Unidos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Consta. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Boa noite, Marcília, mestre Augusto e toda a audiência da Oeste. Veja, em primeiro lugar, o Ramagem está certo de buscar asilo. Ele é um perseguido político, ele foi incluído naquele núcleo 1 só para dar um verniz de legitimidade a um processo que é totalmente político, porque ele era o único ali, vamos lembrar, com foro privilegiado, com prerrogativa de foro, né, num julgamento que não deveria ter ocorrido no STF. Então, ele é um perseguido político, ele ia ficar preso, longe da família, por vários anos. Ninguém é obrigado a ir para o martírio, ninguém é obrigado a aceitar um destino desses, quando não reconhece mais no Brasil nada que dê o mínimo de resquício de um Estado de Direito. Quanto à mulher dele ter sido abordada dessa forma, é óbvio que é humilhação, né? É perseguição, não faz nenhum sentido jurídico. Alexandre de Moraes trata familiares como extensão do alvo. Né, ele faz isso exatamente como faziam os regimes totalitários, os regimes soviéticos. Você vai para cima da filha, do pai. Não gosta de cenoura? Então jogue Brasino. É o Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é de... Considerada uma fuga, o Alexandre de Moraes que tome as medidas cabíveis, inclusive um pedido eventual de extradição. Agora, a esposa com as filhas pequenas, você fazer abordagem e retirar as malas e pegar telefone, busca e apreensão, isso realmente é coisa de regime totalitário. Então eu só posso dizer uma coisa, Paula, que bom que a família toda está reunida em Miami, né, ou na Flórida, porque nós vimos imagens circulando aí do encontro, né, deles, foi muito emocionante, inclusive. E é isso, infelizmente, em regimes totalitários, em ditaduras, que é o que o Brasil já está vivendo, resistência se faz muitas vezes de fora, porque você tem mais margem de manobra. Se ele estivesse no Brasil, era mais um preso, né? E a família ficaria longe dele e ele não teria o mesmo acesso que, porventura, ele vai ter agora com autoridades americanas para expor, inclusive com material, né, com embasamento, o seu caso, porque é mais um caso escandaloso que serve para mostrar às autoridades americanas o absurdo que o Brasil está vivendo. André, Marcília, muito boa noite. Marcília, esse caso chama realmente a atenção, porque a Rebeca Ramagem, né, a mulher do deputado, até onde sabemos, pelo menos, não responde a nenhum inquérito, nenhuma investigação aberta que justificasse ali, né, ela e as filhas serem alvo de um mandado de busca e apreensão e foram direto ali no celular. Isso poderia ser mais um caso aí de pesca probatória, fishing expedition nesse caso, Marcília, tendo em vista que ela, pelo menos por enquanto, não responde a nenhum processo, investigação? Sem dúvida, Paula. Boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Cauti, Constantino. Olha, é impressionante, né? A que ponto chegamos? Eu, inclusive, a última vez que me recordo de ter visto algo desse tipo foi nos anos 90, quando o Pablo Escobar estava sendo perseguido pelos seus inimigos, os Los Pepes, que eram os perseguidos de Pablo Escobar, e eles, para pegarem o Pablo Escobar, começaram a perseguir a família dele. Então,
deixavam bomba aqui, bomba ali. Inclusive, uma das filhas dele, com isso, ficou até surda de um dos ouvidos. Só que era uma milícia, eram pessoas fora da lei que estavam perseguindo. Aqui, supostamente, é o Estado democrático, pujante, que ontem, inclusive, nós aqui vimos o Gilmar Mendes dizer que está forte e normal. Né? E aí é que é o problema, porque se não há nenhum processo, se não há nenhum inquérito contra ela, e não é só ela e as filhas, ela estava com 2 filhas, uma de 7 anos, e outra de 14 anos, 2 crianças na porta da aeronave e chega uma ordem de mandado de busca, sem processo, sem inquérito, para revistar malas e arrancar das mãos, inclusive das crianças, os celulares das crianças, para fazer, sem dúvida, você antecipou bem, ficha expedition, como a gente fala, ou pesca probatória, que você não sabe como alcançar a pessoa, como caçar, como fisgar a pessoa, você joga, então, a isca no celular, porque o celular tem a vida inteira, e aí você acaba encontrando alguma coisa, no mínimo constrangedora, para impulsionar algum tipo de colaboração, enfim, para tentar fazer com que o Estado, né, conseguisse chegar no pai, no Ramagem. Isso é totalmente ilícito, isso é totalmente irregular e é um Estado que não é democrático, é um Estado de terror. Por colocar alguém em terror, né, numa situação dessa, para chegar ao outro, ao Ramagem, ao pai, é, sem dúvida, algo que a gente não pode chamar jamais de democrático. E é por conta dessas coisas e outras tantas mais que ele não será, o Ramagem jamais será extraditado dos Estados Unidos e, muito provavelmente, acabará obtendo também o asilo político. Pois é, a gente levantou que ele deve pedir asilo político aos Estados Unidos, né? A gente ainda confirma essa informação. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Cauti, grande Marcília, Consta, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. É comportamento de psicopata mesmo, é caso clínico. Essa mania de perseguir familiares, né, de pessoas investigadas por crimes inexistentes. Eu me pergunto, ele nasceu em 1968, 13 de dezembro, né, que é o dia em que nasceu também o AI-5. Data é destino, às vezes. Ele vai viver o suficiente para perder completamente o poder. E será que ele não sabe disso? Ele acha que vai continuar nessa escalada por quantos anos? Ontem eu continuei pensando na constatação aí que eu fiz por acaso. Ele inventou a prisão perpétua. Ou ele acha que a expectativa de vida do brasileiro vai ser duplicada nos próximos anos, coisa parecida, ou como ele condenou o Bolsonaro a 27 anos. Para cumprir 27 anos de prisão, e no caso do Alexandre de Moraes é o que ele pretende, é o que ele gostaria que acontecesse, que idade teria o Bolsonaro se sobrevivesse a temporada na prisão? Está com 70, são 27 anos. Mais os 8 pela Justiça Eleitoral, dá 35. Mais 100 e poucos. 35. Ali. Pois é. Isso aí tem precedentes. Ele, no caso do muito mal explicado do aeroporto de Roma, ele também, usando a figura da Rosa Weber, que bancou o Messias dele, me autoriza um mandado de busca e apreensão na casa da família que teria discutido com o Moraes no aeroporto, né, o caso dos óculos voadores do filho. Aí manda buscar os vídeos vão, nós não ficamos sabendo o que mostram de fato, mas dá para imaginar que foi uma rusga de aeroporto, desentendimento e tal. E esquece o caso. Agora vai atrás da mulher do Ramagem. Quem ele pensa que é? Né?
E o Supremo não consegue identificar mais malucos? Ali não consegue ver que o cara está agindo estranhamente? Eu só quero que ele viva bastante, tá, para saber o que vai ser feito dos processos dele. Carlos Cauty, boa noite, seja bem-vindo. Cauty, vale lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes determinou a comunicação à Câmara dos Deputados da perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem, mas a gente, pelo menos consultando a Constituição, verifica que não é um processo automático. Não. Porém, no entanto, todavia, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, disse que a decisão do Supremo sobre a perda do mandato de Ramagem é válida e que não vai permitir que o tema chegue à CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça. Sim, mas o caso do deputado Ramagem, ninguém tem que ser convencido de nada. A decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão muito clara. Ela pede que a mesa declare a cassação do mandato do deputado Ramagem. Ele foi condenado, ele é foragido, trânsito em julgado. Tem um ponto ali que é um ponto importante, tem suspensão dos direitos políticos. É o artigo 55. Não há como ter outra interpretação. Foi um erro não terem feito isso no caso da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também tem que ser cassada. E nós não vamos admitir essa possibilidade de um caso, uma decisão expressa dessa forma, seja mandado para a CCJ. Para nós, isso é descumprimento de decisão judicial. Carlos Cauty, muito boa noite. Agora sim, boa noite, Paulo Leal, boa noite, mestre Augusto, Marcília, Consta, boa noite ao nosso público. Pois é, quando o Lindbergh fala, a gente já sabe que com certeza alguma besteira vai vir, né? E obviamente ele se confirmou um dos maiores produtores, no mínimo, de inverdades da Câmara dos Deputados. Mesmo que o Alexandre de Moraes tenha ordenado que a mesa diretora eliminasse, cancelasse o mandato do deputado Alexandre Ramagem, não funciona assim. A Constituição fala outra coisa. Tem que ter um voto da Câmara dos Deputados. Assim como acontece em todos os países do mundo civilizados, onde existe separação dos poderes, equilíbrio dos poderes e dignidade. Coisa, provavelmente, fator desconhecido ao Lindbergh Farias, indignidade do legislativo, que vai decidir se um processo está correto, se ele é político ou jurídico, se de fato havia materialidade dos fatos ou simplesmente foi, como é nesse caso, um excesso, um abuso por parte do STF e eventualmente vai responder à altura. Então, Lindbergh Farias, que está esperneando nos corredores da Câmara dos Deputados, que inclusive não conseguem sequer se entender com o Hugo Mota, que rompeu com Lindbergh Farias. Então, Farias não representa nada mais ninguém do que ele próprio, delirando entre um cafezinho e outro, entre um gabinete e outro na Câmara dos Deputados. Pois é, Marcília, artigo 55 da Constituição, bastante claro. Perderá o mandato o deputado ou senadora, inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, seria o caso do deputado Alexandre Ramagem, que pese todas as ilegalidades. Aí no parágrafo 2º diz o seguinte: nos casos dos incisos, ali incluindo esse 6º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse que vai seguir o trâmite constitucional no caso do deputado Ramagem. O 55 da Constituição é bem claro, é só saber ler, né? Eu não sei se o Lindbergh tem um problema com interpretação de texto, mas é só saber ler, está escrito. A gente acabou de ler e qualquer um compreendeu que, portanto, a maioria dos parlamentares é que decide a respeito do caso. Ponto. É simples assim. Mas a crença do Lindbergh de que a Constituição é um ponto de partida para a interpretação criativa do STF, não um ponto de chegada, que a interpretação literal é apenas uma fantasia e que a fantasia é a interpretação literal, essa crença do Lindbergh de que assim será visto pela Suprema Corte, porque assim tem sido há 6 anos e meio, desde que os inquéritos das fake news, chamadas fake news, o 4781, se iniciou. Há 6 anos e meio nós estamos sob o julgo de uma interpretação criativa.
de uma interpretação fantasiosa, criativa na pior acepção do termo, né? Porque é a criatividade para o mal da democracia. Então, assim, não tem o que dizer. A literalidade do artigo é de que a decisão é do parlamento. E ponto final. E pior, tem ainda uma outra questão. A sentença dele transitou em julgado, mas transitou parcialmente, porque teve uma suspensão ainda de parte do fatiamento. Fatiamento. Então, essa parte que foi fatiada e suspensa, ela sequer foi julgada, porque ele ainda era parlamentar. Então, quer dizer, é um meio trânsito. A gente teve um trânsito meia boca ou meia bomba, vamos dizer. Nem o trânsito, portanto, total houve. Essa é a única interpretação possível a respeito desse caso, que sairia do rumo do que é intuitivo do que você acabou de ler, Paulo. Augusto, a produção resgatou um vídeo, você até comentou aqui com a gente, do José Dirceu, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que acho que casa muito com o que trouxemos ali do líder do PT, Lindbergh Farias. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então, fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Queria ver o Lindbergh comentando esse vídeo, Augusto. Pronto, e é o mentor do PT. É o pensador do PT, o Zé Dirceu. É que o Lindbergh foi estudante profissional, né? Para ser presidente da UNE, ele não se formou por coisa alguma, né? E estava lá mexendo com a garotada quando tinha 30 anos. Né? É um pedófilo político, o Lindbergh Farias. E esse cara, casado com a Gleisi, imagine, né? A troca de ideias dele, entre eles, o que é que sai daquela conversa. Agora, é um deputado, veja se só pode acontecer aqui nestes tempos estranhos. O sujeito é deputado, ele abre mão dos poderes que tem um deputado para que outro seja condenado. A cabeça dele é muito complicada. E tem o seguinte, eu conheço bem o Congresso. O senador, quando não se reelege e é obrigado a ser deputado, ele se considera rebaixado, que nem time de futebol. Né? Caiu de divisão, mudou de grupo. Ele e a Gleisi foram senadores e hoje conseguem se reeleger aí para a Câmara dos Deputados e está muito bom. É por aí. É um frustrado, ele quer que todo mundo caia, só que os adversários devem cair na cadeia. E é o criador daquela história lá do comício sem plateia em lugar movimentado. Ele gosta de dar essas declarações porque a turma que se reúne em torno dele é maior que a plateia de qualquer comício que ele fez. Bom, só para esclarecer, esse vídeo do José Dirceu é de 2018. Vira e mexe, volta a circular nas redes sociais, mas só para esclarecer... Ele não corrigiu nada. Não, sem dúvida. O Paulo, se me permite, até pegando o gancho do que o Augusto acabou de dizer, veja, a gente está numa situação... Olha a questão. Então, o Lindbergh, que é um parlamentar, indo contra o parlamento, né? E nós temos as pessoas... felizes do STF cometer ilegalidade só porque é contra o adversário. Nós temos parlamentares felizes ou estimulando, jogando iscas para o STF porque é contra o adversário. Porque quando o Lindbergh tira a bola do parlamento e entrega para o STF, ele
desidrata a capacidade do Congresso resolver as suas questões. Quer dizer, ele prefere interpretar a Constituição de uma forma torta e, com isso, desidratar a casa em que ele está, a casa para a qual ele foi eleito. Quer dizer, em nome simplesmente de desfavorecer um inimigo político.